Iniciando mais uma live por aqui e hoje você vai saber qual é a diferença entre ser tímido e ser introvertido. Você vai ter uma oportunidade de identificar aí o que você está vivenciando, entender melhor como que você é, como que você funciona, quais são as dificuldades da timidez para que você possa enfrentar o que for necessário na hora de se expor e se relacionar com as pessoas. Para o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui alguns rostinhos novos. Quem está chegando por aqui pela primeira vez, manda um oi aí, coloca primeira vez. Quem já participou de outras aulas também pode colocar, já participei em outros momentos. Então estou vendo aqui alguns rostos novos, algumas pessoas que eu já acompanho, pessoal da terapia. Que legal, gente, muito bacana estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessas nossas interações, das nossas aulas, porque aqui a gente consegue ter uma troca, além de transmitir o conhecimento necessário para ajudá-los a superar a timidez e se comunicar com mais segurança, aqui também a gente consegue trocar mais. Então, aproveitem desse espaço para conversar também aí nos comentários, envie as dúvidas que vocês têm referente ao nosso tema da aula e bora começar então, tá? Todos sintam-se muito acolhidos por aqui. Vamos que vamos! Gente, antes de qualquer coisa, eu quero perguntar, vocês já sabem qual é a diferença entre timidez e introversão? Sim ou não? Coloquem aí nos comentários. Eu acredito que esse é um tema muito, mas muito relevante de ser conversado, porque muita gente se confunde com isso e acaba deixando de vencer os seus obstáculos, de superar esses obstáculos com relação à timidez por conta de achar que é mais quietinho mesmo, que não tem o que fazer, a vida é assim, então eu simplesmente tenho que levar desse jeito e pronto. E não é verdade. Não é verdade. Timidez e introversão não é a mesma coisa. E entender isso é base, tá? É base para quem quer vencer a dificuldade com a timidez. Então, nessa aula aqui, você vai entender qual é a diferença das duas coisas e vocês também vão estar aí entendendo quais são os sinais da timidez e quais são os sinais da introversão para vocês poderem se identificar, ok? Vamos começar então? Eu vi que algumas pessoas colocaram que ainda não sabem qual é a diferença, então vocês estão no lugar certo. Se alguém tiver alguma ideia, já ouviu falar em algum momento, coloque aí nos comentários também, que daí eu vou trazendo, vou lendo aqui pro pessoal aquilo que está passando na cabeça de vocês, aquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês já entendem, beleza? Vamos lá. Então, é o seguinte, Karina, o que é a introversão então? E o que é a timidez? A introversão se trata de uma característica de personalidade, se trata de um jeito de ser, né? Você é uma pessoa que não tem aquela necessidade de ficar falando o tempo inteiro. Você é feliz assim, você tá bem, você está satisfeito e tá tudo certo. Então, você simplesmente tem esse jeito mais introvertido de ser. Já a timidez não é a mesma coisa. A timidez é uma dificuldade social, onde você quer se expor, você quer falar, quer se relacionar e não consegue. Por quê? Porque você tem medo do julgamento, medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser humilhado, medo de não corresponder às expectativas das outras pessoas, medo de ser rejeitado. Isso tem a ver com timidez, tá bom? Então, na timidez, você sofre, você quer falar e não consegue, você tem um desejo grande e não consegue se expor. Nesse caso, você começa a perder oportunidades, você começa a deixar de se relacionar com as pessoas, você começa a não conquistar aquilo que deseja porque você tem vergonha. Você consegue perceber a diferença? Então, introversão não significa que você não consegue se expressar quando você se sente introvertido. Simplesmente você prefere não falar em alguns momentos e você está feliz. Tem muita gente que é tímida e que é extrovertida também. Olha só que curioso. Esse foi o meu caso, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu descobri depois de muito tempo na minha vida, eu sempre achei que eu fosse mais introvertida porque eu preferia não falar, né? Eu não queria falar por medo.
entende? Eu preferia não falar por medo. Eu tinha vergonha de socializar no trabalho, por exemplo, de falar na faculdade. Eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Então eu chegava em um grupo novo e eu ficava lá no cantinho, eu não conseguia me expor. Não porque eu queria estar daquela forma, mas porque eu não conseguia. E aí, como eu não conseguia, eu comecei a acreditar que então era isso mesmo. Pronto, eu não consigo, então eu não quero. Se é para ir numa festa e não me sentir à vontade, ficar totalmente desconfortável, sem jeito naquela festa, eu prefiro não ir. Porque se eu for, eu vou passar vergonha. Vergonha por quê? Porque eu não falo, todo mundo tá falando e eu tô aqui quieta. Então eu tinha um desejo muito grande de participar desde que eu conseguisse estar me enturmando com as pessoas. Como não era o caso, eu preferia não sair. E aí, por muito tempo, eu vivi com isso mesmo, pensando, olha, eu vou ficar aqui na minha, quieta, mas eu não estava feliz. Porque eu percebia que a vida estava passando e eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu desejava fazer. Então, no trabalho, vou trazer aqui mais um exemplo de trabalho. No trabalho, eu não conseguia atender clientes bem, eu não conseguia me relacionar com colegas, então eu estava sempre isolada, sempre sozinha. Eu tinha muita dificuldade de falar em alguma reunião, de falar o meu ponto de vista. Isso aconteceu em diferentes lugares onde eu trabalhei. Quando eu fui para a faculdade foi a mesma coisa, a apresentação de trabalho era terrível, eu tinha muito medo de me expor. Isso não tem a ver com introversão, tem a ver com timidez. E eu fui descobrir isso só depois de muito tempo. Eu já estava mais pro final da faculdade quando eu comecei a descobrir isso que eu estou falando para vocês. Quando eu percebi, eu aprendi dentro de um treinamento que eu poderia desenvolver as minhas habilidades sociais. Aí eu percebi, nossa, realmente eu consigo me posicionar. Eu consigo mudar isso, eu consigo falar mais, eu consigo participar dos grupos. Antes eu achava que era simplesmente o meu jeito de ser. E é por isso que quando eu escuto as pessoas falando que timidez é um jeito de ser mesmo. É assim, não tem o que fazer. Você nasce tímido e você fica tímido. Quando eu escuto as pessoas falando isso, chega a doer no meu coração. Porque eu sei que todo mundo tem potencial para desenvolver a sua comunicação. Todo mundo pode vencer essa dificuldade, desde que você se comprometa com isso. E quando você simplesmente não aceita isso, você não se permite viver uma nova realidade, você não se permite desenvolver essas habilidades sociais. Então, quando eu estava lá, naquela época, aprendendo sobre essas habilidades sociais, eu percebi que eu não tinha várias delas. Por quê? Porque eu não estava treinando, eu não estava desenvolvendo. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui sobre habilidades sociais para vocês entenderem melhor. Iniciar e manter uma conversa é uma habilidade social. Você dizer não é outra habilidade. Você se posicionar, você falar aquilo que pensa, outra. Falar de si, falar das suas coisas, dos seus sentimentos, defender os seus direitos, tudo isso se trata de habilidades sociais. E quando você é tímido e você não tem o hábito de estar ali conversando, interagindo com as pessoas, você não desenvolve essas habilidades. E aí você começa a ficar mais inseguro, com mais medo ainda, porque você chega perto de uma pessoa nova e você simplesmente não sabe como começar aquela conversa. Você parece que trava, não tem criatividade, não consegue imaginar. Isso significa que você não passou muitas vezes, por situações onde você teve a experiência de falar e estar ali sentindo que consegue, e aí você acabou ficando com essa dificuldade mesmo na prática de estar conversando. Então essa falta de habilidades sociais, esse medo que você sente de se expor, se trata de timidez e não de introversão. Quando você é mais introvertido, você pode, por conta da própria introversão, ter timidez também. E isso acontece com muita frequência, inclusive. Por quê? Muitas vezes as pessoas não sabem lidar muito bem com essa característica mais de você não ter a necessidade de ficar falando o tempo inteiro. E as pessoas começam a te cobrar, as pessoas querem que você seja diferente, aí você pode começar a sentir que é meio estranho, que tem alguma coisa que não se encaixa, e aí você começa a se cobrar demais nas suas interações, pensando assim, eu tenho que falar, e agora o que eu vou falar? E aí aquela interação começa a ficar muito desconfortável, muito desagradável para você, e aí você começa a ficar tímido também.
Se você é introvertido e você não foi estimulado para conversar, se o pessoal não te chamou ali para você falar aquilo que você pensa e tudo mais, pode ser, não quer dizer que é regra, mas pode ser que você acabe também tendo dificuldades sociais a nível de timidez. Eu vou ver aqui o que vocês estão colocando nos comentários. Olha só, a Rai colocou: não consigo fazer contato visual com todas as pessoas. Isso aqui tem a ver com timidez. E a timidez, ela aparece em diferentes situações na nossa vida. Então, ela colocou aqui, ó, não consegue fazer esse contato visual com todas as pessoas. Com algumas ela consegue. Provavelmente, aquelas pessoas que ela já tem mais, talvez, intimidade, isso também pode mudar, tá? Não necessariamente é dessa forma, mas vamos supor que com pessoas que ela tem mais intimidade, ela consegue olhar nos olhos. Com pessoas que ela não tem intimidade, ela já não consegue. Pode acontecer o oposto também. Com pessoas mais próximas, você tem mais dificuldade. Com desconhecidos, você não tem tanta dificuldade. Eu já trabalhei com pessoas, gente, que tinham total domínio, confiança e segurança para falar em público, para muita gente, para centenas de pessoas, mas que para sustentar os seus relacionamentos mais íntimos não conseguiam, tinham dificuldades sociais. Vice-versa acontece também. Então não se trata somente de falar em público, se trata de interações e de relacionamento. E aqui, como a Rai colocou, ela pode acontecer de você ter dificuldade de olhar nos olhos de algumas pessoas e de outras pessoas você não ter. Ou pode ser que você tenha dificuldade para olhar nos olhos de todas as pessoas. Também pode acontecer. Para cada pessoa, essa timidez aparece de uma maneira diferente e por motivos diferentes. Parece muito mais fácil falar através de um stories do que pessoalmente. Isso também depende de pessoa para pessoa. Já aconteceu de eu atender pessoas que trabalhavam com pessoas na área da comunicação, falando em público e não tinham dificuldade nenhuma no presencial. Mas quando foram para o digital, para gravar vídeo, para fazer stories, já tinha uma trava, tinha vergonha, tinha medo. Karina, e por que isso acontece, afinal de contas, né? Por que para cada pessoa essa timidez aparece de um modo diferente? Isso depende daquilo que a pessoa está pensando, gente, daquilo que ela acredita. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu acabei de falar. Nossa, falar para centenas de pessoas que parece tão mais difícil, essa pessoa tinha facilidade. Por quê? Porque ela já tinha repetido isso várias vezes, porque ela confiava na comunicação dela, porque ela confiava no trabalho dela, ela sabia que conseguia fazer aquilo ali. Então, nesse momento, essa segurança já estava estabelecida na vida dela. Ela sabia que dava conta e que arrasava lá falando em público. Agora, quando ela foi fazer um story, por exemplo, para mostrar o trabalho dela, envolvia ela se expor para pessoas do seu cotidiano, do dia a dia. Ela tinha que falar sobre o trabalho dela, se vender ali nesses stories, e ela sabia que o primo, que o vizinho, que a mãe, que o pai, todo mundo ia estar ali olhando ela e talvez poderiam pensar: o que ela tá fazendo aí na internet? Por que ela tá se expondo? Agora virou blogueira? Que besteira, sabe? Porque ela tinha medo que as pessoas fossem julgá-la ali nesse lugar, no meio das redes sociais. Então você percebe que a forma como você pensa e você interpreta aquela situação vai fazer com que você sinta mais segurança ou insegurança na hora de você estar se expondo. Vamos ver o que mais que vocês colocaram aqui. Ó, meu maior problema é falar em público. Eu também sou assim, tenho vontade de fazer tanta coisa. Olha, e nesse caso aqui, ó, tenho vontade de fazer tanta coisa. A gente precisa ligar um alerta nesse momento, ó. A introversão não te impede de fazer as coisas que você quer. A timidez te impede. Por quê? Ser introvertido não significa não saber socializar. Não significa que você não vai ter bons relacionamentos e que você não pode arrasar na hora de falar em público. Somente significa que você tem um jeitinho mais retraído em alguns momentos e que você prefere ser dessa forma. Então já vou até trazendo alguns sinais aqui da introversão para ficar ainda mais claro isso aqui que eu estou falando. Quando você é introvertido, você gosta de ficar na sua própria companhia. Você gosta de estar sozinho, você gosta de fazer atividades só.
Então, eu vou tocar uma música só pra mim, eu vou ler um livro. Isso tudo faz você estar ali recarregando as suas energias, te faz bem, entende? E você vai ter um momento do teu dia pra ficar quietinho, reservado e recarregar as suas energias. Porque se você ficar o tempo inteiro falando e não respeitar um pouco desse teu jeito de ser, provavelmente você vai ficar muito cansado e você não vai estar feliz. Entende? Você precisa de um tempo só para você. Então, quem é mais introvertido não tem a necessidade de ficar falando o tempo inteiro. Não é aquela pessoa que chega em um ambiente e quer aparecer logo de cara. Quer falar alto, né? E ser aquela pessoa que chama atenção. Não! Ela vai chegar naquele ambiente, ela vai se sentir bem naquele ambiente, sim. Mas ela daqui a pouco vai ser mais observadora, mais cautelosa, mais reservada. Ela vai falar em determinados momentos que ela decidir que é o momento certo de falar. Ela vai ser uma pessoa que vai ficar ali mais prestando atenção. E no momento que ela quiser falar, ela vai erguer a mão, se for o caso, vai falar ou vai se posicionar. Se alguém estiver falando alguma coisa que ela não está gostando, que ela não queira fazer, ela vai falar também, ela vai se colocar. Mas, de uma maneira geral, na essência dessa pessoa, ela não tem aquela necessidade contínua de ficar aparecendo e de ficar chamando atenção o tempo todo. Então, essa pessoa, ela vai gostar de ficar em silêncio. E aí é que começa a mudar quando a gente pensa na timidez e na introversão. Se você está com alguém e você está se cobrando, está desconfortável por estar ali em silêncio, isso é timidez. Não tenha dúvida. Eu estou com alguém e eu tô me sentindo tão mal, eu não sei o que falar, e agora que eu tenho que falar, eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, que coisa mais ruim, não sei. Isso é timidez pura. E você tem dificuldade de mudar aquilo ali, de falar, de se expor. Se você está em silêncio junto com outra pessoa e tá de boa, você não tem nada pra falar naquele momento, e a vida é assim. Às vezes a gente quer falar, às vezes a gente não quer falar, às vezes tem coisa pra falar, às vezes não tem. Às vezes você se identifica com aquela pessoa, às vezes você não se identifica com aquela pessoa, e tá tudo certo. Se você tá de boas, em silêncio e bem, ou em um grupo, as pessoas estão falando, você está observando e tudo mais, mas tá bem com isso, perfeito. Isso é introversão e não timidez. Você tá satisfeito, tá feliz. Então, essas pessoas que são mais introvertidas, elas gastam a energia social, né, muito rápido. Então, teve uma paciente uma vez que disse a minha bateria social. Eu nunca mais esqueci, eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Depois eu vi que outras pessoas falavam também. Mas então, digamos que essa pessoa que é mais introvertida, ela gasta essa bateria social mais rapidamente. Então pode ser que no início ali do rolê ela esteja super animada, empolgada e tal, vai lá, conversa, aí vai passando o tempo, vai passando as horas, ela começa a ficar desgastada, ela sente que precisa parar um pouquinho, tal, recarregar essas energias para depois voltar a falar. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante de trazer aqui pra vocês é que ninguém é 100% introvertido ou 100% extrovertido, tá? Porque a gente fica tentando se classificar aí, e tem gente que é meio a meio, 50% introvertido, 50% extrovertido. Agora eu não sei se eu confundi, mas é 50 extrovertido, 50 introvertido, tá? Tem gente que é tipo 70% extrovertido e 30% introvertido. E assim vai, gente. Então, nós somos feitos das duas coisas. E não tem como você achar que eu sou 100% introvertido. Poxa, daí você não vai precisar falar com ninguém, você vai ser um ser sozinho. E não é assim que funciona. Nossa vida é social. A gente precisa de contato, a gente precisa conversar, a gente quer se relacionar. Então a gente tem um pouquinho dos dois. Agora, você saber o quanto que você é mais introvertido vai te ajudar a aceitar você em sua essência, para você não ficar se cobrando por algo que você não precisa. Mas nesse ponto você vai entender, você vai acolher o que é necessário na sua vida, no seu jeito de ser, e vai superar os seus desafios com relação à timidez, se você sentir timidez. Pode ser que nesse momento essa timidez não te atrapalhe, não seja um problema na tua vida, então você vai ficar feliz ali sendo introvertido. Agora, se você perceber que você está sentindo timidez e que ela está te atrapalhando para você poder ter uma vida mais saudável, relacionamentos bons com as pessoas e para se expor, aí é um alerta para você começar a pensar, a mudar isso e a superar os teus desafios.
Porque a nossa comunicação, ela é treinável e as nossas habilidades sociais também, como eu acabei de dizer ali no início da nossa live. Eu aprendi naquela época, mais pro final da faculdade, que eu poderia desenvolver as minhas habilidades sociais. Significa que elas magicamente começaram a fazer parte da minha vida? Não, não significa. Significa que eu descobri que eu poderia fazer aquilo ali e a partir desse momento eu comecei a me trabalhar nas áreas que eram necessárias. E tem coisas, gente, que até hoje eu percebo que eu poderia ser melhor. Tanto na questão da comunicação, como também na questão das habilidades sociais. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Tem vezes que eu percebo, poxa, eu poderia ter me posicionado melhor, eu poderia ter falado dessa outra forma, porque nós estamos o tempo inteiro nos desenvolvendo. Certo? O mais importante aqui não é você agora querer ter a melhor comunicação do mundo e não sei o que do nada. Não é assim que acontece. É você pensar que pode mudar essa realidade e fazer o que for necessário todos os dias para começar a melhorar essa comunicação. Então é um treino. É a mesma coisa que você ir para academia. Quem aqui vai para academia? Escreva aí nos comentários. Ou já pensou em ir para academia? Você chega lá muitas vezes com aquela ideia de que você, nossa, agora quer ter o corpo lindo, maravilhoso, né? Isso que te motiva, no caso. Você tem aquele desejo de mudar isso em você. Nossa, eu quero agora ficar sarada, digamos assim, né? Aí você vai lá, você faz um dia o exercício, 2 dias o exercício, 3 dias o exercício e você não chegou ainda naquele resultado que você gostaria. Por quê? Porque você vai precisar treinar músculo, fazer, repetir para que você alcance esse objetivo aí e que você possa alcançar o corpo que você deseja. E não é do dia para a noite. Com relação à timidez é a mesma coisa. Então você precisa treinar a tua comunicação, você precisa entender os pensamentos que estão aí dentro da tua cabeça, que estão te atrapalhando, que estão te incomodando para dar o próximo passo e começar a todos os dias dar um pequeno passo. Ai, Karina, que passo? Isso vai depender de cada pessoa. Isso vai depender de cada pessoa. Por quê? Porque daqui a pouco você só tem dificuldade em uma questão específica da tua vida. Outra pessoa pode estar em várias áreas da vida. E aí, eu vou dizer que é a mesma coisa que vocês vão ter que fazer? Não, a questão é que aquilo que você tem medo, você precisa enfrentar antes de qualquer coisa. Como enfrentar? Trabalhando os teus pensamentos, as tuas emoções, aprendendo a lidar com a tua ansiedade. E aí aqui no perfil tem uma aula, inclusive, que eu fiz completa, só falando de como superar a timidez. Vocês podem assistir pra gente não ficar repetindo aqui agora. Mas você vai entender tudo isso, esses medos, esses pensamentos, para você começar a mudar e começar a dar os teus passos para treinar a tua comunicação e as tuas habilidades sociais na sua vida todos os dias. Seja olhar no olho da outra pessoa quando você está um pouco desconfortável, seja você iniciar uma conversa, você procurar manter ali uns minutinhos uma conversa com alguém, você procurar se posicionar em algum momento da tua vida, você falar aquilo que você deseja. Quando vocês estão escolhendo alguma coisa simples do cotidiano, como por exemplo, o que vocês vão comer à noite. Pronto, aí você começa aos poucos a mudar isso e a treinar essas habilidades necessárias de socialização. Vou ver o que vocês estão colocando aqui. Ó, eu já comecei a tentar entrar nos assuntos de outras pessoas no ponto de ônibus. Olha, excelente exemplo, né? Que o Clemente colocou aqui. Muito bem. A minha não me permitia dar um bom dia a ninguém. Olha só, né? Como que é difícil. Olha como a timidez, ela trava a nossa vida, olha. Por isso que o tempo todo eu tô aqui falando pra vocês, é possível vencer, é possível mudar essa realidade. Você imagina a dificuldade de você poder fazer as suas coisas do dia a dia, se um simples bom dia é uma coisa difícil. E às vezes as pessoas não se dão conta, né? Ou elas não falam, aliás, não é que não se dão conta, mas elas não costumam compartilhar o quanto que a timidez atrapalha nas tarefas mais simples do dia a dia. Gente, eu tinha dificuldade de entrar numa loja. Eu tinha dificuldade de responder alguém quando me cumprimentava. Não era nem eu puxar o papo ali naquele momento. Era a pessoa chegar e dizer bom dia, tudo bem? E eu ficar envergonhada, e eu baixar os olhos, né? E falar oi, baixinho. Que a pessoa mal conseguia me ouvir. Olha como é difícil, como que você sai pra vida, como que você sai pra encarar
aquilo que é necessário, os teus objetivos e alcançar desafios, né? Para encarar os seus desafios e ir em busca dos seus objetivos, se você tem dificuldade de cumprimentar uma pessoa, se você tem dificuldade de resolver um problema, de ir no mercado, comprar as coisas que você precisa. Você fica lá com aquele desconforto, fica tentando deixar para depois. Então a timidez, ela traz muito esse lado também da evitação. Você fica muito desconfortável, você tem muita vergonha de puxar assunto, de falar com as pessoas, e aí você evita fazer isso. E quando você evita, você reforça ainda mais a timidez dentro de você. Porque você tá passando uma mensagem que diz o seguinte: você não consegue, isso aí é muito difícil pra ti. Você não dá conta. E aí você reforça e da próxima vez você vai querer evitar de novo, e vai querer evitar de novo, evite de novo, de novo, de novo, de novo. E aí essa timidez só piora. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Perguntas também que eu vou trazer. Depende das pessoas que estão naquele ambiente, exatamente. Depende de um monte de coisa, Alexia. Depende das pessoas que estão naquele ambiente, do próprio ambiente, daquilo que você tem para falar para outra pessoa. Tudo pode mudar a forma como você se comporta junto com os outros. Às vezes, uma expressão facial muda completamente a tua segurança ao se expor. Se a pessoa é uma pessoa mais séria, que não é muito de ficar sorrindo e tudo mais, daqui a pouco você já fica um pouco mais retraída. Se a pessoa é mais extrovertida, você pode ficar mais retraída também, porque daí você fica sem jeito ali junto com ela. Ou o oposto, se a pessoa é mais quietinha, né, mais introvertida, não fala muito, você pode ficar com aquela sensação que a pessoa não quer conversar com você. E aí você se fecha também. Se a pessoa ocupa um cargo importante ou uma pessoa que você admira, também pode aparecer essa timidez. Então ela aparece de diferentes formas na nossa vida. O ponto de partida é: isso está me atrapalhando de alguma forma? Isso está me impedindo de ter melhores relacionamentos? Isso está me impedindo de crescer profissionalmente? Isso está me impedindo de alcançar os meus objetivos? Isso está fazendo com que a minha vida seja muito pesada, que eu tenha muita ansiedade no meu dia a dia, muito desconforto? Tá difícil de lidar com isso? Se as respostas forem sim, para alguma dessas perguntas que eu fiz, a timidez já passou a ser um problema na tua vida. Ela já está te atrapalhando. E aí, nesse momento, é que você precisa tomar uma decisão e, a partir dessa decisão, uma atitude para começar a mudar isso. Para que você tenha a vida que você deseja para si. Se não, se ela só aparece em alguns momentos ocasionais, mas não te atrapalha tanto, porque é normal também a gente sentir certa timidez. Todo mundo sente em algum momento, né? Digamos que é a primeira vez que você tá conversando com aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que te chama atenção e tal, você coloca uma expectativa, você vai ficar um pouquinho acanhado, né, com vergonha em alguns momentos e tal, um pouco ansioso talvez, mas você consegue lidar com tudo isso e você vai lá e manda ver. Você vai lá e fala, você se relaciona, você interage bem. Poxa, então não é um problema. Aí a timidez não tá te atrapalhando. Você tá conversando com aquela pessoa que você quer. Agora, se você já tem muito medo e percebe que começa a ficar todo desengonçado, fica todo perdido, não consegue conversar, não consegue falar, e não vem assunto, e se cobra, e fica ansioso, e não sei o que, e sai daquela conversa com a outra pessoa se sentindo mal, e sentindo que você não conseguiu entregar o teu melhor, e que talvez essa relação não vá nem continuar por conta disso, aí a timidez é um problema. Você não precisa viver desse jeito. Bom, vamos ver aqui. Olha, a Alexia colocando: eu sou tímida em alguns ambientes onde sinto um bloqueio, como se naquele ambiente estivesse sendo criticada pelas pessoas. Exatamente isso que traz a timidez. Ó, em diferentes situações ela aparece e você começa a criar pensamentos e a acreditar nesses pensamentos negativos. Você começa a achar que as pessoas estão te olhando, que estão pensando mal de você, que estão te julgando, que estão achando que você é estranha, que estão pensando: por que agora você tá falando, nunca falou, agora começou a falar? Quem é tímido às vezes tem esse medo de começar a se expor e aí imaginar que as pessoas estão pensando algo ruim.
Mas será que realmente a pessoa só vai pensar algo ruim? Será que ela não vai achar interessante você começar a falar? Eu já ouvi muitos relatos das pessoas que começaram a se expor mais, onde elas trazem que as pessoas começaram a trazer coisas boas. Tipo, olha que legal, tu tá trazendo isso aqui. Começaram a interagir, começaram a puxar a pessoa e tal. E a timidez começou a ir embora. Então, nem sempre você vai saber exatamente o que vai acontecer e o que tá passando na cabeça das outras pessoas. E esse pensamento, ele se torna um pensamento disfuncional, que nós chamamos na psicologia. Ele não necessariamente é uma realidade, ele só te atrapalha, ele só te incomoda e te impede de alcançar os objetivos que você tem. Eu vou ver aqui que... apareceu umas perguntas. Mas são perguntas que eu acho que estavam lá nos stories. Aí não tenho certeza. Eu não vou abrir, porque se estiverem lá nos stories, eu respondo lá nos stories depois pra vocês, tá? Porque aparece tudo aqui misturado. Mas eu vou trazer duas aqui que eu acho que é bem bacana, que vocês fizeram. Já vou trazer aqui, qualquer coisa, se tiver lá também, eu respondo por lá também. Tem cura? A pergunta, né? Seguinte, gente, o que vocês acham? Tem cura ou não tem cura, timidez? O que é isso, afinal de contas, né? Vamos lá. Eu tô trazendo os comentários aqui pro final, porque eu fiz uma mistura, subi, desci. Beleza. Duas perguntas boas aqui que eu vi também aqui nos comentários agora. Tá, tem cura. Primeira coisa, gente, timidez não é doença, tá? Então eu não gosto desse termo cura por conta disso. Não é uma doença. Quando a gente pensa em cura, né, geralmente a pessoa pensa assim, é uma coisa que nunca mais vou sentir, né? Tipo, me curei de tal doença, de tal coisa. Pronto, foi embora e nunca mais vai aparecer na minha vida. Se você pensar dessa maneira, eu diria que a timidez não tem cura. Por quê? Porque em algum momento, como eu estava falando, ela pode aparecer. Você está diante de um novo desafio, você está num círculo social novo, com um monte de pessoas que você acha que são importantes, pessoas que você admira. Poxa, você vai ficar um tanto apreensivo naquele momento. Só que você sabe lidar com esse sentimento e você já não mais se prejudica por conta dessa timidez. Então, ela vai diminuir de uma maneira considerável na tua vida para você poder fazer todas as coisas que você quiser, para você não perder mais oportunidades, mas em algumas situações sociais ela pode aparecer. Mas esse aparecer não significa que você não vai conseguir lidar com aquilo, que ela vai te impedir, ela vai fazer você sofrer demais por conta disso. Simplesmente vai aparecer uma coisa desafiadora, uma coisa nova, você vai saber que consegue lidar com aquilo ali, porque a tua autoconfiança vai ter subido, você vai estar bem com relação a isso, e você simplesmente vai deixar essa sensação ir embora. Então não vai ser um grande problema na sua vida. Então, eu não gosto de usar o termo cura, porque timidez não é uma doença. E você pode sim deixar de sentir timidez a nível que te incomode, que te trave na sua vida. Você pode se posicionar, pode falar em público, pode falar não, pode fazer o que tu quiser, falar e fazer o que tu quiser, com segurança, com domínio. Uma outra coisa que acontece bastante é as pessoas terem dificuldade de fazer coisas na frente dos outros também, né? Não só de falar, mas só de estarem ali em um ambiente com outras pessoas já começa a ficar nervoso, perdido. Eu era essa pessoa, né, gente? Derrubava tudo, derrubo tudo aqui. Fazia escambau, digamos assim. E por quê? Porque eu tava nervosa na frente daquelas pessoas, ansiosa, tinha medo que me julgassem, medo de fazer besteira, medo de errar, aí ficava toda destrambelhada. Então, hoje, tem momentos que eu estou com pessoas que eu considero, assim, que são pessoas importantes pra mim e que eu fico um pouco mais nervosa, tem momentos, só que aquilo ali já não me desestabiliza desse modo, eu consigo agir normalmente, eu consigo fazer as coisas da maneira como eu quero. Tem horas que eu quero falar, tem horas que eu não quero falar, que eu sou aquela pessoa mais quieta, mais na minha, e eu tô feliz com isso. Mas eu não deixo mais de fazer o que precisa por conta da timidez e já não sofro mais a tal ponto de me atrapalhar e me deixar muito desconfortável em ambientes sociais. Qual a diferença entre timidez e fobia social? Essa pergunta aqui também achei bem bacana. Gente, a fobia social e a timidez, elas são muito parecidas, tá? É muito parecido, porque nos dois casos você tem essa dificuldade
de se expor por medo do julgamento, entre vários outros medos aqui. A diferença está na intensidade. Quem tem a fobia social tem uma ansiedade muito maior e, consequentemente, o sofrimento também vai ser maior. Então, a pessoa que é tímida, às vezes ela tem um desafio, ela vai, passa por aquilo, ficou desconfortável, ficou meio nervosa, tremeu um pouco, mas ela sai de lá e até consegue em alguns momentos sentir que deu tudo certo e tal, ela fica aliviada, sabe? Vê o sentimento de alívio. Ufa, agora foi. Quem tem a fobia social, muitas vezes fica remoendo aquilo ali. E fica sofrendo, e eu fiz besteira, e as pessoas pensaram um monte de coisas ruins sobre mim e tal. E ela sofre antes, durante e depois da interação. Então, a intensidade da ansiedade é muito maior. E quem tem a fobia social também acredita muito nesses pensamentos ruins. Ela acredita de verdade, olha. Então, estão olhando pra mim, tá todo mundo falando de mim. Ela acha que aquilo é verdade. E aí, claro que ela sofre muito por isso. Já quem é tímido, ele já tem uma ideia de que aquilo ali talvez não seja verdade. Nossa, as pessoas não estão o tempo inteiro olhando pra mim. As pessoas estão cuidando da própria vida. Então, a pessoa ela sente ainda certa insegurança, sim, mas ela consegue ter uma noção geral sobre esse tipo de coisa, né? Ela não acredita, assim, de uma maneira tão forte nesses pensamentos negativos. Nos dois casos, tá? Tanto na fobia social como na timidez, você pode e deve fazer um tratamento, tá? Por quê? Porque através dele você consegue também superar essas dificuldades com a fobia social. E ela, da mesma forma, pode aparecer em situações diferentes na vida, né? Então, eu já atendi pessoas que tinham o diagnóstico de fobia social, que já não, em alguns momentos da vida também falavam super bem, e não significa que a pessoa não sabe se comunicar, porque a pessoa sabe sim, a pessoa sabe muito bem, ela consegue articular, ela consegue defender o ponto de vista, tudo mais, só que em determinadas situações aquela ansiedade vinha tão forte que a pessoa se desestabilizava. E aí você precisa ir trabalhando muito nos motivos, o porquê que isso tudo tá acontecendo na vida da pessoa para ela começar a mudar essa realidade. Então, gente, seguinte, tirei as dúvidas aqui, de algumas perguntas que vocês colocaram ao vivo, eu já trouxe a resposta também. Ficou claro como que existe a diferença de introversão e de timidez? Escrevam aí nos comentários para eu poder saber se ficou tudo ok. De uma maneira geral, introversão tem a ver com característica, jeito de ser, mas não significa que você não consegue se expor, que você não consegue conversar, você consegue sim. Então a grande diferença é que você prefere ficar mais quieto em alguns momentos e você tá bem feliz com isso. Na timidez não, você não fala porque você tem medo, porque você tem vergonha e você quer muito se expor e não consegue, então existe um desconforto, existe uma ansiedade que te atrapalha e que pode fazer com que você não consiga ter relacionamentos bons e alcançar os seus objetivos. A fobia social, como eu coloquei, é muito semelhante com a timidez, mas a intensidade muda no seu dia a dia. Tanto na timidez como na fobia social, você pode estar trabalhando isso, existe tratamento, você pode mudar, você pode desenvolver as suas habilidades sociais e a sua comunicação. A introversão, como tem mais a ver com o jeito de ser, você vai entender o que você precisa, você vai entender quais são os teus objetivos, as suas metas de vida, o que você quer, o que você não quer. Você vai trabalhar se existir a timidez para superar essas dificuldades, senão você vai começar a acolher tudo isso dentro de você para que você possa ser feliz acolhendo justamente quem você é, sendo você mesmo. Tudo bem? Então, ficou claro? Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Já perdi oportunidades, leia o livro, coragem de não agradar. Legal. Ah, sim, vocês estão colocando aqui. Olha, a Alexa colocou, pensava ser introvertida, mas na verdade sou tímida. Gente, eu acompanho tanta gente, sério, é muita gente mesmo que é extrovertida e que é extrovertida e tímida, ou seja, a pessoa tem uma vontade grande de conversar, mas aí vem um monte de cobrança, um monte de exigência, eu tô fazendo errado, as pessoas vão falar mal de mim, eu tenho que ser perfeita. Meu Deus, é um monte de medo que ficam perambulando aqui na cabeça da pessoa, e aí ela passa sempre infeliz, digamos assim, né? Por quê? Porque ela é extrovertida, ela tem desejo, ela quer se conectar e não consegue.
E isso é muito triste. Por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Não se conformem com isso se for o caso de vocês. Se vocês querem falar, se vocês têm esse desejo dentro de vocês, vão em busca. E se vocês são introvertidos e tímidos também, vão em busca. Ficou sim, maravilha, show de bola. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula ao vivo. Eu sei que é bastante coisas pra gente pensar, pra gente procurar entender na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vocês estando aqui nessa aula, vocês já deram um passo importante, que é de conseguir entender tudo isso que eu trouxe. Se vocês sentirem a necessidade de uma ajuda, de um apoio com tudo isso, quero dizer que a gente trabalha com a terapia especializada em timidez e comunicação e que dentro da terapia vocês têm todo o suporte, todo o direcionamento. Vocês conseguem entender melhor se são introvertidos, se são extrovertidos, se é timidez, em que momentos, o que fazer, por que aparece, quais são os pensamentos. Meu Deus, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui na aula, vocês conseguem entender, trabalhar esse autoconhecimento e começam a ter ações práticas para mudar essa realidade na vida de vocês. Então, vocês entendem o que acontece aí dentro de vocês, que essa timidez aparece. Vocês entendem os pensamentos, entendem as emoções e pensam junto com uma pessoa que vai poder ajudar de fato vocês em o que fazer na vida, na prática para começar a mudar toda esta realidade, dentro de um acompanhamento semanal com uma psicóloga. Então, se você tiver interesse em iniciar o seu processo de terapia para vencer essa timidez e falar com mais confiança, é só clicar no link da bio, lá tem o link da nossa terapia, né, do site da terapia, vocês vão conseguir ter todas as informações, e se vocês desejarem, é só entrar em contato a partir desse site com uma pessoa da minha equipe para marcar a sessão inicial de vocês, tá bom? Então, um beijo, foi um prazer estar aqui mais uma vez e a gente se vê por aí nos stories. Tchau!